E pegando esse gancho aí do Foro de São Paulo, parece que agora o Brasil voltou às pazes com a Venezuela. Inclusive o Maduro deu lá, não sei, vai dar, não sei quantos 1.000 hectares por MST. Como é que você vê, né, essa jogada? Coisa boa não é, óbvio, né? Mas como é que você vê esses movimentos? E também a importância da Venezuela para o PT no Brasil, né? Eu vou até ligar, professor, se você me permitir, com uma outra situação que veio dos Estados Unidos, nesse sentido, já que a gente está falando de Foro de São Paulo, eu quero pegar uma situação que envolve a Venezuela e a Argentina junto. Posso fazer essa ligação? Pode, à vontade. Não, perfeito. Que aí eu já pego aqui e arremato, né, numa paulada só, esses 3 pontos. Aí a gente vai um pouco para o campo internacional. A gente tem a administração Trump, falei na semana passada, né, no nosso programa, que existe uma fratura dentro do Partido Republicano, e dentro dessa fratura, nós aqui, né, no continente, nós estamos do lado que eu considero o mais azeitado, o mais promissor dentro da administração Trump, que é onde está o secretário de Estado Marco Rubio, né, ali o pessoal da Flórida e tudo mais. E o Marco Rubio ele conseguiu avançar com algumas posições interessantes essa semana. E essa semana ele sancionou, tá, a Venezuela. O Donald Trump já assinou na segunda-feira que qualquer país que fizer negócios voltados ao petróleo e ao gás com o regime do Nicolás Maduro, eles terão uma tarifa adicional, além da tarifa na balança comercial que já existia com os Estados Unidos, tem uma tarifa adicional de 25% em qualquer tipo de produto, não só voltado ao mercado de energia. E isso é justamente para estrangular, né, o regime do Maduro e, ao mesmo tempo, também a China, porque hoje a China compra 61%, tá, de todo o petróleo venezuelano. Isso significa que o Maduro vai deixar de comercializar? Não. A gente tem que lembrar que os 2 principais aliados do Nicolás Maduro no mundo são 3, né? Os 3 principais aliados são Xi Jinping na China, o regime do Irã como um todo, né? E Vladimir Vladimirovich Putin. Por mais que muita gente hoje na direita do Brasil se iluda, né? Reclama do Xandão aqui, mas quer um pior do que o Alexandre de Moraes, que é o Vladimir Putin, né? Como um bastião do conservadorismo. É uma ironia isso. Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Esse pessoal justamente não enxerga que quem financia boa parte e sustenta o regime venezuelano é Vladimir Putin. E a frota fantasma, tá, da Rússia, eles vão continuar sendo utilizados para fazer pirataria. E eles fazem isso através de bandeiras falsas, né? O regime do Irã também trabalha muito em cima disso, inclusive com escoltas, tá? Escoltas mas aí nessa questão do petróleo da Venezuela, não teria interesse a China, porque a Rússia e o Irã são produtores de petróleo. Mas em relação Rússia, à Venezuela, estou dizendo. Em relação à Venezuela, onde que a Rússia entra? Com a exploração de ouro. Tá? Desde 2019, quando o Putin... Eu relato tudo aqui, professor, nesse livro aqui, ó, Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Em 2019, quem segurou o Maduro no poder foi o Putin. Em troca, o Putin mandou todo o Wagner Group, uma guarnição enorme do Wagner Group, e essa guarnição do Wagner Group dentro da Venezuela começou a ser responsável pela extração e segurança de minas de ouro, principalmente no estado do Amazonas. Tem um estado do Amazonas também na Venezuela, e eles começaram a fazer ali extração ilegal de ouro com apoio do governo. Olha que ironia. E foi justamente nessa trilha que eu comecei a verificar por que a Rússia e a China também, eles começaram a repassar para a China, começaram a fazer compra de ouro nesse volume. E é isso, quando um país começa a fazer o armazenamento de ouro, a gente sabe que automaticamente a gente vai ter, né, um presságio de guerra. E esse presságio de guerra era justamente a guerra da Ucrânia. Por isso que a gente começou a cobrir a guerra da Ucrânia em setembro de 2020 ainda. Tá? Então, assim, hoje a Rússia, ela
tem um sistema de extração de minérios em vários lugares do mundo, tá? Não é à toa que na África, né, no Mali, Burkina Faso e na República Centro-Africana, é dessa forma que eles pegam os pagamentos. E quem era o cabeça dessa operação, fora do Estado russo, era justamente Yevgeny Prigozhin, né, que morreu porque tentou se levantar contra o Putin, mas ele assumiu o controle, né, do Wagner Group para isso. Aí, voltando, né, a nossa questão na América Latina, nós tivemos também a Cristina Kirchner sendo sancionada. Tô com um visitante aqui. Vem aqui, dá um oi aqui, meu caro. Eu tava vindo a francesa aqui, não queria atrapalhar. Aqui, ó. Tudo bem? Marco Tudo bom, Antônio Marcelo? Costa aqui. Como é que você tá? Bom, Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tô aprendendo aqui de ladinho, só ouvindo a aula magna de vocês dois aqui. Obrigado. Valeu, Um abraço. Então, e aí nós temos uma outra situação que foi a Cristina Kirchner e os familiares próximos sendo sancionados, tá? E essa sanção em cima da Cristina Kirchner, ela impede ela de entrar nos Estados Unidos, de fazer negócios com os Estados Unidos, e se estende a todos os familiares próximos, tá? A ela e um ex-ministro argentino também. Essa foi uma posição dura, né? A Cristina Kirchner, que já está sob prisão domiciliar, ela foi condenada pela justiça argentina ainda enquanto vice-presidente. Então, assim que ela deixou o cargo de vice-presidente da Argentina, ela já foi diretamente para a prisão domiciliar e agora ela sofreu essa sanção. E isso, a forma que isso foi aplicado a Cristina Kirchner pode trazer alguns pontos para pessoas, tá? Os CPFs, no Brasil também, porque isso envolve atos de corrupção, atos de você desfalcar o erário público, e foram ali todos os motivos apresentados, tá? Na nota que a Secretaria de Estado americana soltou. E isso é o mesmo processo que foi aplicado, por exemplo, num outro membro ilustre do Foro de São Paulo, que é o Daniel Ortega, o próprio Nicolás Maduro. E se a Secretaria de Estado estender isso, isso pode chegar a pessoas importantes no Brasil. Tá? São diversos os nomes aí que nós temos, mas pessoas que hoje estão no governo no Brasil e mais necessariamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, não necessariamente ao judiciário. A questão do judiciário, o embate que o Congresso americano está tendo, uma outra sessão. Não se mistura com essa sessão do que veio com a Cristina Kirchner. Né? Agora, você acha que esses movimentos dos Estados Unidos contra a Venezuela viram tirar o Maduro do poder ou dar uma pressão nele só? Minguar mais o poder, porque assim, hoje os Estados Unidos, nós tivemos aí uma outra ordem executiva que foi assinada umas 4 semanas atrás, agora eu não vou lembrar qual foi a ordem, mas ela foi a da suspensão, tá? A da suspensão da licença de negócios petrolíferos dentro da Venezuela, tá? Então, essa licença de negócios petrolíferos, como ela veio assinada? Foi num documento oficial dos Estados Unidos, colocou que o regime do político venezuelano Nicolás Maduro não reconhece ele como presidente de fato ou como um governo legítimo da Venezuela. Então, a intenção é justamente minar, né, o alcance e a sustentação do governo. A única concessão agora que o Trump fez com essa questão foi justamente estender a licença da Chevron até 27 de maio. Ela acabaria agora em 4 de abril. Só que o CEO da Chevron foi pessoalmente na Casa Branca conversar com o Trump. O lobby da Chevron é muito forte. A Chevron é a maior empresa petrolífera dos Estados Unidos. Né? Eu já sempre cito isso. Eu tive no Texas no ano passado. De cada 10 postos de gasolina, 9 era da Chevron. Estamos com uma promoção imperdível na Escola Caravelas. Se você fizer a sua matrícula até o dia 27 de março, você vai ganhar um livro como brinde. Lembrando que você não vai pagar o frete, o que equivale a um desconto de mais ou menos R$100. Além de ter acesso ao melhor conteúdo na internet sobre temas de história, você vai poder ganhar um livro como esses daqui que eu estou mostrando. Faça logo sua inscrição no link que está abaixo aqui do vídeo. Obrigado. É uma gigante, né? Não tem como. Eles têm um lobby forte, tem muitos contatos. Né?
Não tem como fazer isso assim, sem consultar ou sem esperar uma pressão deles, né? Agora eu vejo, você também não vê a Venezuela como sendo um país que está na cota, melhor dizendo, da China e da Rússia? Então, se os Estados Absolutamente. Unidos vai lá e depõe o Maduro, eles teriam condições para fazer isso. Mas aí teria reclamação da China e da Rússia. Opa, você entrou aqui no nosso aliado, no nosso quintal. Você não imagina que para o Maduro sair, os Estados Unidos deveriam ceder em outro lado? Olha, é uma possibilidade, ainda mais com uma forma que a Casa Branca está trabalhando em outras regiões do mundo. Aqui na América Latina, eu falei, é muito positiva a forma. Mas se a gente pega o Oriente Médio e a Europa, as posições da Casa Branca são temerárias. Nós vamos falar, inclusive, hoje, né? Tivemos mais um problema envolvendo novamente o vice, J.D. Vance. Tá? Sim, hoje a China ela é muito importante, inclusive para Cuba. Tá? O sustentáculo hoje da China, de Cuba, é a China. A Venezuela vai prejudicar também essa decisão Cuba, porque Cuba não tem um setor de energia sustentável, vamos colocar dessa forma. A maior parte de todo o setor de energia elétrica de Cuba funciona a diesel, e eles dependem muito da Venezuela para isso. Então, o Maduro ele vai ter que ir para o mercado negro. Ele vai ir para o mercado negro de petróleo. A China vai continuar comprando através desse mercado negro, com apoio da Rússia também, porque a Rússia precisa disso, tá? De utilizar o seu transporte ilegal para fazer dinheiro. A situação financeira da Rússia não é auspiciosa. Só que com o processo de paz, ou pelo menos de cessar-fogo, que está se alinhando, nós vamos ter aí a abertura de várias sanções, o levantamento de várias sanções que vai começar a favorecer a Rússia. Então, assim, é um pouco de enxugar gelo, tá? Nós temos aí, por conta dessa divisão dentro do Partido Republicano, algumas ações são boas e outras faz com que você entre num processo de enxugar gelo. Porque da mesma forma que você tem uma ala, que é ali onde está o Vance, onde está Elon Musk, Tucker Carlson, Steve Bannon e tudo quanto, esse pessoal tem uma visão mais pró-Rússia. E quando eles favorecem a Rússia desse lado, o outro lado do Partido Republicano, onde está o Rubio, está combatendo todo o esquema do Foro de São Paulo na América Latina, começa a perder a efetividade das suas ações aqui também. Entende como funciona? Então, assim, geopolítica, como eu sempre digo, não é linear. Né? Não é, tem muito vai e vem, muito lobby, muita pressão, né?